Olá, moçada, sou o professor Osmar. Estamos aqui mais uma vez para tratarmos de um tema da geografia bastante relevante, que são as teorias demográficas. Ao falarmos em demografia, sempre nos preocupamos com a questão do crescimento populacional. Então, ao longo da história, a partir de determinado momento, o crescimento populacional ele acabou se tornando uma preocupação, no mínimo, procurar entender como esse crescimento se dá e observar as consequências de um crescimento maior ou menor. Então, a essência dessa aula de hoje é falarmos um pouquinho sobre as teorias demográficas mais conhecidas, mais cobradas nas provas de vestibulares, do Enem, etc. Bem, antes disso, só para que a gente tenha assim uma noção desse processo de crescimento populacional, então vejamos, a evolução da população mundial ao longo da história. Então, são valores aproximados, mas só para nós termos uma ideia de como a população ela foi crescendo e acelerando o seu ritmo de crescimento. Então, portanto, estudos dão conta de que no ano 1 depois de Cristo, a população mundial era da ordem de 250 milhões de pessoas. Então, são estimativas, até porque a quantidade de espaços conhecidos naquela época não havia assim, uma precisão muito grande, mas serve para a gente ter uma noção do que era. Por volta do ano 1600, portanto, já bem próximo do início do processo de industrialização, então a partir ali do século XVII, então se verificou que a população estimava-se em algo em torno de 500 milhões de pessoas. Ora, olha que interessante, nós precisamos de 1.600 anos para que a população dobrasse. Tá? Em 1850, essa população, ela alcançou a marca de 1 bilhão. Então, vejam bem, a data aqui não é tão precisa, mas é para arredondando, para facilitar o entendimento, a gravação melhor. Tá? Então, aproximadamente, em 150 anos, a população dobrou. 1.600 anos para dobrar. 150 anos, ela já dobrou novamente. 100 anos depois, 1950, essa população ela chegou à marca de 2,5 bilhões. Percebo, então, como daqui em diante ela começa a crescer num ritmo cada vez maior. Isso vai ter muito a ver com aquilo que estava acontecendo no mundo. Então, nesse momento, daqui para cá, nós vamos ter, a partir de 1750, aproximadamente, a Revolução Industrial. Então, começa a ter uma mudança significativa, a população cada vez menos rural, cada vez mais urbana, a ciência vai evoluindo, e aí as pessoas vão tendo uma expectativa de vida maior, a qualidade de vida vai melhorando também, então se vive mais, e com isso a população começou a crescer na velocidade maior. Mas é muito interessante, ela dobrou aqui em 1.600 anos, ela dobrou aqui em aproximadamente 150 anos. Em 100 anos, ela mais que dobrou. Saiu de 1 bilhão para algo em torno de 2 bilhões e meio. E aí, pasmem, em 1990, apenas 40 anos depois, já no século 20, nós vamos ter aproximadamente 5,2 bilhões. Então, veja que interessante, em apenas 40 anos aqui, nós saltamos de 2,5 para 5,2 bilhões de anos. Tá? No ano 2010, alcançamos a marca de 7 bilhões e a estimativa é agora para 2017, algo em torno de 7,6 bilhões. Nós tivemos um momento de grande aceleração do crescimento populacional, depois começamos a experimentar a partir daqui uma diminuição. Então ele já começa a
diminuir um pouco o ritmo de crescimento. Mas ainda, esses ritmos eles são muito irregulares, depende do espaço no qual a gente está tratando. Bem, me acompanhem aqui. Ao falarmos, portanto, desse crescimento populacional, a gente vai ter uma ideia, né, de como é que está, né, ocorrendo esse movimento. E aí, então, só para ainda a nível das curiosidades, no que diz respeito a esses números, hoje em dia, a taxa de crescimento populacional, né, anual está em torno, isso em relação ao mundo, de um modo geral, é um valor de aproximadamente 1,2%. Então, né, nós temos hoje uma taxa de crescimento na faixa de 1,2% ao ano. Mas a gente vai ver que esse valor, ele, enquanto planeta, é um número bom. Tá? Mas nós vamos observar que ao fazer uma divisão, espacializando por continentes, por exemplo, nós vamos ter algumas diferenças muito significativas. Então, por exemplo, olha, o continente africano é um continente que é o continente que apresenta a maior das taxas. Então, aproximadamente 2,3% ao ano. Isso, o continente como um todo. Ali dentro vão ter países que, ligeiramente menos e vão ter países com valores muito superiores a isso. A Europa, enquanto continente, ela praticamente está num processo de estagnação. 0,1%. É o crescimento, né, da população da Europa. E aqui nós já estamos considerando, inclusive, o movimento migratório. Tá? Depois, América e Ásia apresenta hoje um crescimento da ordem de 1,1%. Isso como um todo. E, por fim, a Oceania. A Oceania, um crescimento da ordem de 1,3%. Então, isso aqui, contextualizado, vai gerar aproximadamente 1,2%. Então, vejam, esse crescimento, ele não é exagerado, mas ele não é homogêneo. Ele, aliás, é muito heterogêneo. Então, com esses números todos, a gente entende que é necessário que saibamos discutir e explicar esses movimentos como um todo. Então, a partir de um determinado momento, quando a população começou a acelerar o seu crescimento populacional, como nós vimos ali anteriormente, então, de 1.600 a 1.850, a população simplesmente dobrou de 500 milhões para 1 bilhão de pessoas, começaram, então, a ter algumas preocupações. 1850, nós já estamos vivendo ali a primeira revolução industrial, já está prevalecendo os ideais do liberalismo econômico, e o liberalismo econômico ele sempre se posicionou em relação ao crescimento populacional de forma antinatalista. Aí, dentro desse contexto, que é que vão surgir, né, as teorias demográficas. Tá? Então, que teorias são essas? A primeira delas é a teoria chamada malthusiana. Tá? Então, a teoria malthusiana é a teoria elaborada por um sujeito chamado Thomas Robert Malthus. Ele vivia ali no Reino Unido, tá? E ele era um pastor anglicano, ele era um economista e era também um pastor anglicano. E no ano de 1798, ele divulgou um trabalho, né, escreveu um livro chamado Ensaio para o Princípio da População. E nesse trabalho, ele expôs, então, a sua teoria, na qual ficou conhecida mundialmente, até hoje, ela é bastante polêmica, a chamada teoria malthusiana. Bom, então, segundo Malthus, o que Malthus dizia a respeito da população? Qual era a preocupação dele? Vale dizer que todo o pensamento dele retrata o momento em que a Europa, sobretudo a Inglaterra, estava vivendo. Processo de revolução industrial, as grandes transformações ali ocorridas. Então, observando aquele momento, Malthus chegou à conclusão do seguinte:
a população, segundo Malthus, a população, tá, ela cresceria numa escala geométrica, numa PG. Crescimento, tá, igual a uma PG. Então, a progressão geométrica. Então, nessa progressão geométrica, dizia ele que, a se manter as condições existentes naquele momento, a população, a cada 25 anos, ela dobraria. Então, numa PG, você vai ter o quê? Então, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Então, a cada 25 anos, essa população ia dobrar. Bem, naquele momento, ele percebeu também que os chamados recursos de subsistência, tá? Que recursos são esses? Os alimentos, né? E sobretudo aqueles produzidos pela agropecuária, levando em conta que estavam no início do processo de industrialização. E mesmo produtos industrializados que vão ser consumidos, eles são obtidos da agropecuária. Então, com isso, ele percebia que os recursos de subsistência, os alimentos de um modo geral, teria, no máximo, na melhor das hipóteses, um crescimento aritmético. Então, uma progressão aritmética. Então, aqui a gente já percebe o descompasso visto por Malthus. Então, segundo ele, seria impossível se manter o equilíbrio nessas condições. Se a cada 25 anos a população ela cresce numa escala geométrica, né, então ela vai dobrar a cada 25 anos, e nesse mesmo período a produção de alimentos ela vai, no máximo, né, ter uma progressão aritmética, então 2, né, 4, 6, 8, 10, 12, então o descompasso é muito nítido aí. Então, ele assustou de um modo geral, todo mundo causou assim, uma polêmica muito grande, e como ele era um pastor anglicano, e naquele momento, vamos contextualizar o momento em que se vivia, né, com uma força muito grande da igreja, como é que ele, que ele dizia que para conter essa população, para conter esse crescimento? Então, a política dele, a ideia dele era antinatalista, mas de que maneira que deveria se conter o crescimento populacional? Então ele pregava a chamada sujeição moral. E aí entra um pouco da influência religiosa na teoria dele. Então essa sujeição moral dizia que, por exemplo, os casamentos deveriam ser tardios, sobretudo nas populações mais pobres. Os casamentos deveriam ser tardios. Por quê? Se o casamento ele é tardio, você diminui o tempo de reprodução do casal. Evidentemente, nós sabemos que para ter filhos não é necessário casar, mas as regras, né, sociais e, sobretudo, né, naquele momento, era muito mais significativo esse regramento. Então, né, no momento em que os casamentos se dão de forma mais tardia, diminui o tempo de fertilidade do casal, a possibilidade de terem menos filhos. Outra questão, o celibato. Ele pregava o celibato, então o sexo só para reprodução. Então, com isso, as pessoas, mesmo que casadas, né, não deveriam fazer sexo, porque ele não reconhecia nenhuma forma anticoncepcional que não fosse a natural. Então, com isso, essa política antinatalista dele pregava uma sujeição moral desse indivíduo. Bem, chegou até mesmo a não fazer uma defesa, mas chegou a argumentar que muitas vezes os conflitos, como guerras, e algumas epidemias, que a Europa inclusive tinha passado, né, e era bastante comum passar grandes epidemias, que elas cumpriam uma função social. Por quê? Nesses momentos de conflitos ou de epidemias, morria muita gente. E ao morrer muita gente, diminuíam as pressões em relação ao crescimento de alimentos. Então, essa teoria dele, ela foi polêmica naquele momento e continuou sendo polêmica ao longo da história. Bem, Malthus tem uma importância muito grande nesse contexto, porque ele foi o primeiro a trazer à luz da ciência, à luz da discussão, a necessidade de se falar sobre crescimento populacional. Mas ele errou feio.
Errou em que sentido? Bom, ele não conseguiu perceber que a Revolução Industrial, os avanços tecnológicos que estavam começando a ocorrer naquele momento, também chegaria à agropecuária. Também faria com que a produção de alimentos adquirisse um nível de produtividade maior. Então ele se baseava naquele momento, naquela agricultura tradicional. E com os avanços tecnológicos, essa agricultura se modernizou. Né? Nós tivemos aí avanços fantásticos, nós temos a capacidade de produção muito grande. Né? E cada vez mais o avanço em relação às terras não está diretamente ligado à produção, e sim à produtividade, ou seja, o quanto você retira daquele espaço geográfico utilizado para a agricultura e ou para a pecuária. Uma outra coisa que Malthus não conseguiu perceber é que a própria evolução da população enquanto sociedade, com um nível mais elevado socialmente, educação, faria com que as próprias famílias começassem a ter o seu planejamento familiar. Bom, o tempo passou e durante, já entrando no século XX, nós vamos ter essas discussões novamente entrando em pauta. Bem, o que vai estar acontecendo? No começo do século XX, nós temos já um processo de industrialização bastante grande, sobretudo nos países mais desenvolvidos. Eles haviam passado por um grande crescimento populacional, tá? E aí se percebe ao mesmo tempo que isso ocorria, que haviam muitas desigualdades entre nações, muitas desigualdades dentro dos próprios países, e se começou a perceber também que a população começava, sobretudo nas áreas mais pobres, a ter um crescimento populacional muito acima daquilo que era desejável. Bem, desde o começo do século XX, a gente tem algumas teorias no que diz respeito às questões no que tange aos processos de produção, aos sistemas socioeconômicos, que até então prevalecia o capitalismo. Mas a partir do início do século XX, nós vamos ter o socialismo, e esse socialismo, ele tem uma estrutura filosófica, um pensamento econômico baseado num grande pensador do socialismo, que é o Karl Marx. Então, baseado no trabalho de Marx, acabou surgindo uma outra teoria, que essa teoria ela vai se levar a um questionamento em relação à teoria malthusiana. Então, que teoria é essa? Uma teoria que ficou conhecida como teoria reformista, ou então anti-malthusiana, ou ainda marxista. Bem, é evidente que essa teoria ela vai ganhar fôlego, vai ganhar força após a Segunda Guerra Mundial. Mas, nesse período anterior, já haviam manifestações em relação a isso. Então, o que se dizia? Se ela é reformista, se ela é anti-malthusiana, então ela vai num caminho contrário ao malthusianismo. Então, segundo a teoria malthusiana, o crescimento populacional, ele era um gerador de pobreza, um gerador de miséria. Então, você tinha que conter o crescimento populacional para equilibrar essas forças. Os reformistas ou marxistas, eles não partiam desse pressuposto, pelo contrário. Então, não é o crescimento populacional que provoca a pobreza. É o oposto, é a pobreza. São as desigualdades que provocam esse crescimento populacional. Levando em conta que, muitas vezes, as famílias, sobretudo aquelas mais pobres, que viviam em áreas rurais, em condições de menores possibilidades, eles viam, numa família maior, maiores possibilidades de renda. Então, mais gente para trabalhar, até mesmo para mendicância, mais pessoas para pedir. Então, o que a teoria marxista pregava? Que melhorem as condições de vida
promovam a melhor igualdade socioeconômica, geração de empregos, uma mudança da estrutura, que é lógico que eles batiam de frente com o capitalismo, sobretudo o liberalismo econômico, que, embora naquele momento, no início do século XX, estava em crise. Mas a teoria marxista, ela vai levar em conta, então, portanto, que a quantidade de filhos é gerada pelas condições de pobreza, e não o contrário. Tá? Então, não se tem na história, nenhum exemplo de nações que diminuíram drasticamente a sua população, né, ou que tiveram um programa antinatalista e, em função disso, eles enriqueceram. Muito pelo contrário, a gente tem situações, e a história mostra isso, que nações que conseguiram alcançar um equilíbrio socioeconômico, uma igualdade socioeconômica maior, gradativamente as famílias começaram a se organizar e fazer o seu próprio planejamento familiar e diminuindo gradativamente o número de filhos. Tá? Então, essa questão ela vai ser um contraponto em relação ao malthusianismo. Mas, como eu disse, essa teoria, muito embora já discutida na primeira metade do século XX, é a partir da segunda metade que ela vai realmente ganhar mais força, até por força do próprio socialismo, que a partir da Segunda Guerra Mundial, até o início dos anos 90, aquele período da chamada Guerra Fria, né, a velha ordem mundial, então nós tínhamos duas grandes forças econômicas, geopolíticas, militares, então né, o marxismo tinha assim, o discurso marxista tinha mais força naquele momento. E nesse contexto, né, logo após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo, aquele período que vai de 1946 a 1964, 65, se observou, mesmo nas nações mais desenvolvidas, mas sobretudo nos lugares mais pobres, um crescimento populacional muito grande, que aparece nos livros didáticos como o período do baby boom, a explosão dos bebês. Então foi um momento em que houve assim, um crescimento populacional muito grande, né? Que se nós pensarmos um pouquinho, era uma maneira de reposição da população que havia se perdido com as guerras, sobretudo com a Segunda Guerra Mundial, que ela desequilibrou a população. Bom, mas dentro desse contexto surgem, né, ou melhor, ressurge o pensamento malthusiano, só que agora travestido de novo. Então, né, a chamada teoria neomalthusiana. Bom, quem são os neomalthusianos, né? A teoria neomalthusiana vai ser sustentada pelos liberais, agora do período pós-guerra, né, que tem os mesmos objetivos, né? O liberalismo econômico, né? A saída ou a diminuição do estado da economia, e eles faziam uma abordagem o seguinte, que o crescimento populacional, sobretudo das nações mais pobres, não deixavam essas nações crescerem. Então, novamente, se bate na questão de que, para essas nações deixarem de ser pobres, elas devem, fatalmente, diminuir a taxa de crescimento da sua população. Tá? E com isso, né, esse grupo agora já não tem mais as mesmas questões, né, as mesmas questões religiosas de Malthus. Eles já são mais objetivos, tem uma questão mais econômica propriamente dita. Então, o que se prega? São políticas antinatalistas mesmo. Né? Então, por exemplo, cirurgias, uma vasectomia, né, a ligadura de trompas, a utilização de métodos contraceptivos, como a pílula anticoncepcional, como a camisinha, o DIU e assim por diante. Então, medidas antinatalistas mesmo. Nessa conversa, né, dentro desse critério, por exemplo, o Japão impôs um planejamento familiar, e o mais conhecido de todos é o da China, que fez, inclusive, criou uma política pública na qual limitou, em 1975, né, que se pudesse ter apenas um filho, então a chamada política do filho único. E que isso, né, obviamente, fez a China diminuir o seu ritmo de crescimento, embora acabou criando um descompasso em relação ali a nascimento de meninos e meninas, porque as famílias preferiam, né, terem filhos homens, porque na tradição chinesa, né, os filhos homens que cuidam dos pais na velhice. Então,
informações das mais diversas dão conta de que muitas vezes filhas, né, eram, né, mortas ao nascimento, ou se provocava uma grande quantidade de abortos quando se sabia, né, que a gravidez era uma criança do sexo feminino. Então, né, essas teorias, elas fizeram, né, um grande, né, gerou uma grande discussão e continua gerando ainda. Essa onda malthusiana, ela ainda hoje, né, ela ainda gera algumas discussões, mas mudando um pouco o foco, né? Nos dias de hoje é a chamada eco-malthusiana, tá? Na qual vai se colocar a questão do seguinte, nem tanto mais a questão da produção de alimentos, nem tanto a questão da quantidade de pessoas, mas é o fato de que a Terra não suporta um crescimento populacional exagerado. A Terra é limitada, ela não teria condições de suportar um crescimento populacional crescente de forma a não suportar em termos de recursos. Então está muito mais ligado ao consumo do que propriamente ao crescimento populacional. Então, por exemplo, se todos nós, cidadãos do mundo, consumíssemos no mesmo ritmo dos americanos, já precisaríamos ter 4 terras. Então fica isso como reflexão para nós. Tá? A aula de hoje é isso, ficamos por aqui. Até mais.